Fala galera, bem-vindo ao nosso segundo episódio do Giro do Agro. Tô aqui com o Diego Felipe, engenheiro agrônomo. Tudo bem, Diego? Opa, bom dia pessoal. Estamos aí para mais um vídeo, trazer para vocês as notícias da semana aí no nosso Giro do Agro. Exatamente, pessoal. Para quem não conhece, me chamo André Fonseca, assessor de investimentos. Estou com o Diego Felipe novamente. A gente vai estar falando hoje, Belarus tentando driblar sanções sobre vender seus fertilizantes, frente parlamentar aqui no Brasil em conjunto com Belarus buscando soluções para importações ali dos fertilizantes, Brasil negociando também mais acesso de fertilizantes no Irã e vendo as sanções que os Estados Unidos impôs ao Irã, Rússia novamente, né, falando do que a gente falou no primeiro episódio do Agro, querendo limitar ainda mais exportações de fertilizantes, Estados Unidos querendo cancelar impostos sobre fertilizantes, análise da influência dos juros altos nos Estados Unidos no mercado de fertilizantes e como isso impacta o Brasil, falta de gasolina no Espírito Santo, órgão parlamentar chinês querendo controlar o mercado ali de minério de ferro ali das cotações. Vamos falar também sobre como é que foi o mês de março para as exportações e importações na China, trigo, relatório da USDA. E por aí, Diego, o que a gente vai falar hoje? Vamos também estar trazendo aí, né, o relatório da USDA, falando das projeções de plantio, de safra e também as exportações do agro no mês de março do Brasil. Isso aí, galera. Então, sejam muito bem-vindos ao nosso Giro do Agro, segundo episódio. O episódio 1, se você não viu, vai estar na descrição aqui embaixo do nosso vídeo. Eu me chamo Andrew Fonseca, assessor de investimentos. Comigo, Diego Felipe, engenheiro agrônomo e especialista. O Giro do Agro, galera, para vocês entenderem, são informações voltadas do agronegócio especificamente com o mercado de commodities e a gente traz essa correlação para vocês terem um melhor entendimento do que acontece nas fazendas, do que está acontecendo no mercado, essa correlação toda, como isso impacta a gente positivamente e às vezes negativamente. Vamos lá, Diego, comece para a gente. Vamos lá, pessoal, trazer para vocês a notícia aí que saiu, o balanço do mês de março. As exportações do agro brasileiro, elas bateram recorde, né? Recorde de exportações para um mês de março. É o recorde histórico. A gente bateu aí na casa de 14,5 bilhões de dólares, correspondendo a 50% de tudo que é exportado no Brasil, corresponde ao nosso agronegócio, né? Vale destacar aí para o pessoal o complexo soja, grão, farelo e óleo, batendo na casa de 7,5 bilhões, né? Com maior destaque para o óleo de soja. O óleo de soja aumentou consideravelmente as exportações, considerando março de 21 para março de 22, saindo da casa de 117 bilhões para 328 bilhões ainda. Um aumento considerável aí de praticamente 100%, né? Um pouco mais de 100%. Isso se deve ao fato de que houve uma redução da oferta de óleo de girassol proveniente da Ucrânia. A gente sabe, né, como a gente já vem falando, que a Ucrânia está sendo invadida pela Rússia, né? Diante disso, a oferta mundial de óleo de girassol, a Ucrânia hoje é a maior produtora desse óleo, então ela tá em falta no mercado. Então o mercado está acenando para suprir essa falta dessa demanda, dessa oferta de óleo de girassol com o óleo de soja. Então está impulsionando essas exportações brasileiras. A gente tem aí as carnes bovinas também, pela primeira vez batendo recorde de exportação 2 bilhões no mês de março, para o nosso maior mercado fornecedor, consumidor, que é e permanece a China. Houve uma queda aí de em torno de 1%, mas a China ainda compra muito do nosso setor agroindustrial. Ressaltando, soja em grãos, o primeiro, carne bovina in natura em segundo lugar, celulose em terceiro lugar e a carne de frango in natura em quarto lugar. São as principais importações chinesas, né? Isso aí você vê que tem uma movimentação boa da China aí, né? Então, já complementando o pessoal, falando um pouquinho como é que foi o mês de março para a China, né? Então, eles reduziram algumas exportações, né, das principais commodities. A gente pegou aqui que teve uma redução de 8,8% para o cobre, 15% para o minério de ferro, né? Como a gente já deu o headline ali, a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão do minério de ferro e a China. Petróleo, uma redução de 14%, soja, 18%. Aí tem um detalhe interessante. Você, pô, teve essas reduções dos principais commodities, só que
O relatório da USDA vai mostrar aqui para gente que teve um anúncio de venda de 132 mil toneladas de soja para a China para a temporada atual, né, da safra, e vai ter também safra 23 ali envolvida e safra 2024. Então, passar aqui e mostrar para vocês, só para vocês terem um pouquinho de noção o que é o relatório da USDA que a gente comenta tanto. Esse relatório aqui ele sai mensal, tá, galera? Então ele é disponível de forma gratuita, vocês podem estar acompanhando. O relatório USDA nada mais é do que o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Então a gente tem relatório aqui, ó, das commodities aqui, então vai ver aqui trigo, vai ter milho, vai ter o arroz, então a gente vai ter milho, vai ter soja, E ele vários. mostra para a gente, né, Andrew, as principais áreas de plantio e de fornecimento da cadeia mundial, né? Então, nesse relatório a gente tem aí, como você está frisando, a gente tem as áreas, inclusive da soja, eu trago aqui para vocês, a área plantada nos Estados Unidos, ela aumentou para 91 milhões de acres, né? Era previsto no mês anterior 88 milhões. A safra mundial também, eles estão estimando em torno de 350 milhões de toneladas. Os três principais países, Estados Unidos se mantendo com 120 milhões, Brasil de 127, que foi relacionado no mês anterior, caindo para 125 milhões, uma queda de 2 milhões de toneladas, e a Argentina se mantendo em 43,5 milhões. É o principal destaque desse relatório no ramo da soja. Exatamente, o Diego frisou isso bastante importante. A gente fala aqui também, olha, eles mostram até comparações de vendas e exportações. Então a gente consegue ter muito bem detalhado aqui o que está acontecendo nesse relatório da USDA, o USDA. Isso aqui é importante tanto para o agrônomo ali, para o fazendeiro ali, o produtor e para quem está no mercado ali operando a commodity em si. E claro, as empresas que operam essas commodities, obviamente. Então, relatório extremamente importante aqui da USDA que saiu no dia 7. Então, se você está atento aí, se você não conhecia, já fica de olho aqui. Não se esquece, clica no botão aqui de gostei, porque isso aqui é relatório, é novo. Pouquíssimas pessoas falam disso no mercado financeiro e no mercado agro que a gente vê de noticiários por aí. Então não se esqueça, curta esse vídeo, compartilhe com os amigos aí e comente o que você acha que aconteceu nesse mês aí pro movimento agro. Então, trazendo mais notícia para vocês, a gente tem a Belarus tentando driblar sanções para venda de fertilizantes de potássio. A gente sabe ali que os Estados Unidos e os integrantes da União Europeia, por conta de Belarus ser a favor do movimento da Rússia em cima da Ucrânia, tem várias sanções e bloqueios ali. A gente tem a Frente Parlamentar Agropecuária aqui no Brasil, em conjunto com Belarus, buscando soluções para agilizar a chegada de fertilizantes ao Brasil. Essa é uma ideia, uma discussão que envolve o quê? Novas formas de envio de cloreto de potássio para o Brasil. Ou seja, evitar e reduzir intermediários. E aí você tem um contato mais direto, uma negociação mais direta, você acelera o processo e você reduz até custos, porque não tem um intermediário ali em cima. Reduz os atravessadores, né? Exatamente, melhora a comunicação, inclusive. A gente tem o Brasil, né, negociando os acessos fertilizantes com o Irã, e aí tem um detalhe com os Estados Unidos ali para liberar uma trégua ali para permitir essa compra, né? Porque parte de empresas brasileiras querem comprar esses fertilizantes do Irã, só que tem um receio devido às sanções que os Estados Unidos impôs ao Irã. E aí o governo brasileiro quer fazer um meio termo ali para, libera sanções aqui, dá uma afrouxada aqui porque a gente precisa de fertilizantes. Lembra, né, que o Brasil é um dos principais países ali do cenário agro global, então isso é não só movimentado para o Brasil como benefício, mas para todos ali que dependem ali de vários produtos exportados do Brasil. Para todos da cadeia, né, Andrew? Vale lembrar que o Irã tem essas sanções devido ao programa de enriquecimento de urânio, que foi lá na época do Ahmadinejad, né? Então, tem essas sanções aí, porém, a gente entende que é um momento delicado, que a gente tem um impacto global no mercado agrícola, no setor de commodities. Então, é interessante essa pedida do Brasil para estar reduzindo essas sanções no ramo dos fertilizantes, que são de suma importância para o fornecimento das commodities agrícolas, né? Exatamente, então tem essa relevância, né? Então, assim, vale ressaltar mais uma vez, se você não assistiu o nosso primeiro episódio, lembrando, link aqui abaixo, que o Brasil ele depende do fornecimento muito forte ele vindo da Rússia, né? Ele é responsável por quase um terço de importações brasileiras desse insumo. Então, você trazer novos países ali para trazer esses fertilizantes melhora isso,
né, reduz essa dependência da Rússia, e como a Rússia está lá com seus pormenores ali relacionados ali de guerra e várias sanções, a gente evita, né, todo esse transtorno. Falando da Rússia, né, eles querem limitar as exportações de fertilizantes até o fim de 2022. A gente já falou sobre isso, né? Mas eles voltaram essa pauta aí, né? Desse planejamento de continuar estabelecendo cotas para as exportações de insumo, ou seja, movimentando de preço ali, fazendo aquele trade nos preços de fertilizantes, né? Um movimento ali feito pela Rússia, né? Para poder ganhar em cima disso, né? Então, vão limitar vendas externas de fertilizantes, né? Que afetariam produções rurais mundiais durante o próximo plantio de grãos no inverno, previsto para o outono de 2022 também, e durante o próximo plantio de grãos para a primavera de 2023. Ou seja, você vai ter um impacto em cadeia até a primavera de 2023. Olha só. Isso vai ser com certeza levado em relação a preço, vai ter modificação em preço muito forte por conta desse movimento russo. E E com vale isso, destacar também, Andrew, que o presidente, o Putin, né, ele voltou a culpar, né, abre aspas, os países ocidentais por sendo hostis por fomentarem uma crise global de alimentos e preços de energia, né? Então ele está sempre com essa retórica de jogar para o Ocidente, né? Que o Ocidente que está sendo causador, que o Ocidente está impondo as sanções, que o Ocidente está desbalanceando o mercado, né? São as falas exatamente. do Putin, né? Sempre. Sempre aquele jogo de falas ali de um lado para o outro, né? Você vê o Biden, por exemplo, ali culpando a inflação nos Estados Unidos, a alta dos preços ali, culpando o Putin. Sendo que a inflação ela já tá vindo há um tempo atrás. Então, assim, e aí o Putin culpando o Ocidente, falando que a OTAN tá chegando mais perto ali, tá espremendo a Rússia, né? Então, aquele jogo de palavras ali para tentar botar sempre um jogar a culpa pro outro. Falando mais ainda dos Estados Unidos, né, eles querem cancelar o imposto sobre fertilizantes minerais. Então, qual que é a pedida ali? É uma pedida de suspensão das tarifas de importação de fertilizantes minerais enviados de Marrocos, Trinidad e Tobago. Até o momento, apenas 35% dos fertilizantes minerais são importados para os Estados Unidos, estão isentos, né, de impostos. Então, eles querem gerar uma isenção maior para dar uma quebrada nesse alto preço dos fertilizantes. Aí a gente tem um detalhe interessante, né, que é uma análise de influência da taxa de juros com o mercado de fertilizantes no Brasil. Detalhe, nós não somos analistas, né? Então, assim, o que a gente vai trazer de relato para vocês aqui, chamado análise, não é uma análise de analista, é um relato de o que está acontecendo atualmente, né? São Então, a os gente vai estar fatos, né? analisando os fatos, né? Te E apresenta os juntando fatos. as informações. Exato. O que vem acontecendo? A gente tem quase 50% do preço final dos fertilizantes são atrelados ao dólar. E aí está abrindo uma possibilidade de encontrarmos fertilizantes mais baratos no mercado nacional. Temos o quê? Produtores do agronegócio voltados para o mercado externo. Se a gente for ver que o dólar está ficando muito mais fraco, caiu lá dos patamares de 5,97 e hoje está 4,70 ali, 4,80, a gente está vendo que o dólar ficou bem mais fraco. Então as vendas ficam um pouco mais fracas quando você vai fazer exportação, porque o dólar está fraco. Então fazendo o retorno ser menor. Com isso, você volta um pouco mais para o nosso mercado interno. Então você Sim. tem um dólar mais fraco, né? Você tem um preço de fertilizante extremamente alto e o dólar fraco, você gera esses novos ajustes aí dos produtores, como é que eles vão fazer para se movimentar com as vendas. Se vão exportar mais ou menos, e isso vai impactar a receita deles. Então todo esse balanço aí, agora os produtores vão ter que fazer por conta dessas movimentações. E E a vale gente, lembrar, pode e a falar. gente vê, né, Andrew, que as empresas brasileiras, né, a Verde Agritech, ela já está se posicionando diante disso, né, dessa movimentação do mercado, ela está se posicionando hoje para estar anunciando na mídia a construção da sua terceira fábrica, né? Então, ela já tem a primeira fábrica, que fornece o potássio brasileiro no cenário nacional, né? É um potássio, como a gente já falou nos nossos vídeos anteriores, a fonte dele não possui cloreto, ou seja, não saliniza o solo, então é um potássio que possui um maior fornecimento dele, do próprio elemento no solo. Então é uma empresa que já está em vias de construir a sua segunda fábrica e já está anunciando para a mídia o terceiro polo, justamente para quê? Para estar reduzindo essa dependência do potássio que vem de fora, né? Que hoje é praticamente 85%. E a gente também, como você mencionou, vê o posicionamento dos Estados Unidos, tentando incentivar a indústria nacional do país, tentando diminuir
os impostos lá fora, os impostos de importação, para impactar diretamente no preço e tentar dar essa segurada no preço, né? Que a gente viu aí o potássio triplicando de preço nesses últimos meses, né? Então você vê que assim, você tem uma empresa nacional fazendo esse movimento no potássio e fertilizantes, fica muito mais fácil do que você ter que esperar um país vindo lá da Europa para trazer o produto, né? Então assim, você vai ter muitos custos ali, o custo do transporte marítimo que é caro, então você vai ter todo esse transporte, o cuidado, precificação em dólar. Então se você pegar um produto nacional e fomentar esse consumo nessa crescimento, né, ter mais tecnologia para produção nacional, fica muito melhor. Né, sem falar de empregos, crescimento econômico e tudo mais. E aí a gente vem também trazer o detalhe que a China, né, falando em crescimento, né, mais movimento local, a gente tem órgãos de planejamento do Estado chinês, eles vão ampliar a atuação no mercado para garantir estabilidade nos preços, ou seja, interferir junto ao mercado. É o A gente Estado sabe interferindo no mercado, né? exatamente, a gente sabe que a China ela tem um movimento muito forte ali com algumas commodities, né, principalmente as commodities metálicas ali. A China, a gente já falou várias vezes, né, no episódio nosso do agro ali, a gente falou um pouquinho sobre essa briga chinesa ali, do governo chinês com o preço muito alto, segundo eles, do minério de ferro. Só que assim, oferta e demanda, eles estão comprando muito minério de ferro, principalmente da Vale aqui no Brasil, mas 66% da produção de minério de ferro da Vale é comprada para a China, então assim, a China faz essa compra, e aí, cara, se você está comprando muito minério de ferro, o preço ele vai subir, você está querendo absorver todo o mercado para você, e aí o preço ele vai disparar. Um detalhe interessante que eu vou estar trazendo agora para vocês aqui, né, complementando essa ideia da China é o quê? Se a gente for pegar esse gráfico aqui, a gente vai fazer um comparativo que é o quê? As importações chinesas com o preço global das commodities. E a gente vê o quê? Que nesse lilás aqui são as importações chinesas e nesse azul água aqui, esse azul clarinho, né, os preços das commodities de 2004 até agora 2022. A gente vê que andava muito parelho o preço de ambos ali, né? Então a quantidade de exportação chinesa e o preço das commodities. O detalhe é o quê? Que do 2021 ali mais ou menos, 22, a gente teve essa virada, essa interpolaridade, que é o quê? A exportações, o preço das commodities disparou para cima e Disparou. a importação chinesa caiu, disparou para baixo. Então tá tendo uma queda muito forte. Então agora você tá tendo um movimento que era quase que junto ali e agora estão desconexos. Um E aí a desconexo. gente tem, né, essa questão de teve Covid, a gente teve todo o lockdown assim, impactando. A Lockdown, né? A gente vê Xangai aí com as medidas restritivas, né? Colocando lockdown na cidade, diminuindo consideravelmente o consumo e, consequentemente, a demanda, né? Pelas commodities. Exatamente, então, igual você falou, recentemente aí voltamos a ter casos ali, né, de pandemia ali na China, ali, então, assim, várias províncias ali sendo, digamos assim, fechadas para o público em geral, lá eles têm aquelas, termo, né, de Covid zero, né, então, assim, as sanções são muito pesadas que estão acontecendo na China, literalmente eles não querem ter Covid ali, então tá tendo muito movimento ali do governo para Covid zero lá, então, pessoas se vão dizer que é exagero, mas é o que está acontecendo na China, ali vão dizer que é correto, enfim, a opinião é de cada um, mas está acontecendo um movimento ali de que volta de casos de Covid e a China batendo muito forte ali nas sanções para Covid zero. E aí a gente tem Lockdown esse total, né? exatamente. E aí você vai impactar nos preços novamente, né? Igual a gente já falou aqui em mês de março, que teve essa retomada aí dos casos na China, as principais commodities caindo bastante ali o seu preço. Voltando a falar de preços agora, a gente vai trazer um pouquinho para vocês aqui do mercado futuro, né? Como é que estão os preços ali, para a gente poder dar uma passada aqui para vocês entenderem o que está acontecendo ali com os preços. Deixa eu só trocar a tela aqui para vocês aqui de compartilhamento. Vamos pegar aqui a tela aqui agora. Perfeito aqui, a gente vai botar aqui agora o TradingView para vocês. Então vamos começar mostrando aqui o petróleo Brent, né, que é o principal ali cotado ali pela Petrobras, né, que aí essas semanas foi falado muito da Petrobras, os movimentos, o que estava acontecendo. Se a gente pegar nessa semana o petróleo que saiu dos $99, o preço do barril está hoje na casa dos $110 ali, 92, uma alta de 11,54% nesta semana. E essa semana foi uma semana curta ali, porque temos feriado aqui, inclusive no dia que a gente está gravando, hoje, dia 15 de abril. Cotação do minério de ferro. Se a gente for pegar o minério de ferro
a movimentação dele da semana já foi uma movimentação mais contida, muito por conta dos lockdowns na China, ali nas províncias chinesas, então ele teve uma alta de 2,41%. Vale ressaltar aqui que na semana a gente teve minério de ferro caindo 4%, subindo 4%, né? Movimento de fluxo ali muito forte, ali, oscilações muito bruscas. Para quem gosta, né, de comprar, por exemplo, Vale, outras siderurgias e mineradoras, fica atento a esses movimentos. Não quer dizer que esses movimentos vão impactar muito o preço dessas ativos, assim, dessas ações, mas Cotação. vale a pena você ficar atento ali o que está acontecendo ali, entender também um pouco mais, né, saber dessas notícias de por que está tendo essa movimentação, porque talvez você pode achar interessante comprar mais ou vender. Vai da sua estratégia, né, vai do seu planejamento ali, da forma como você lida os seus investimentos. A gente tem aqui, esse aqui é um gráfico novo que eu estou trazendo para vocês aqui, a gente não falou muito dele aqui, só alguns relatos, mas vale ressaltar o que? O CRB, que é nada mais é do que é um preço, né, das commodities, o índice das principais commodities globais, né, É um que índice, é né? exatamente, então pega assim Sim. as commodities do mundo inteiro, uma alta bem expressiva na semana, uma alta aí de mais de 5,7%. Então a gente vê que você pegar o índice das commodities, está disparando 5% na semana, a gente identifica que está tendo um movimento muito forte na semana dessas commodities, um movimento de alta bem expressiva. Ele Claro que pega as muito. agrícolas também, né? Soja, milho, boi gordo. Exatamente, pega todas essas commodities, ele bota nessa cesta, nessa basket, o índice das principais commodities e faz a indexação delas ali, a referência delas, e subindo 5,7 na semana. Se a gente for pegar o outro aqui, a gente vai pegar o cobre, né, o copper na semana, a gente tem aí também, ó, o cobre subindo, Olha a subindo alta. subindo quase 2%, 1,99 na semana. Você vê que o preço do cobre aqui oscilando bastante aqui, parecendo um cardiograma, né? Você vê o tanto de volatilidade que está tendo no preço dessa commodity em específico. Na semana, subindo quase 2%. A gente vai pegar o café, É. né? Que nós temos aí, né? O aniversário do café aí, né, Diego? Você pode falar um pouquinho pra gente, né, que você falou para mim ali no, em off aqui, que tem duas datas comemorativas, né? No dia, na data de ontem, 14 de abril, foi comemorado o Dia Mundial do Café, né? O Dia Internacional do Café. A gente tem uma outra data também, mais próxima ao início da safra, que foi instituída no Brasil, que é o Dia Nacional do Café. Temos essas duas datas, mas vale ressaltar a importância do café economicamente para o Brasil, né? Já foi carro-chefe da nossa economia, hoje é carro-chefe de vários municípios e estados, e é uma cultura que está presente, está enraizada na origem, na sociedade brasileira, né? Então, a gente teve aí a alta máxima do café no começo do ano, final do ano, né, Indro? Chegando a bater Isso. aí 1.500, R$ 1.600, né? Aí no correspondente aí em dólar. Em dólar, Agora a bateu gente, US$ 258 ali, né? isso, na cotação na bolsa, né? E hoje a gente vê essa questão. Tem uma alta, tem uma baixa, tem uma alta, tem uma baixa, assim, tá meio que equilibrando toda semana, né? Exatamente, aquela movimentação de mercado ali que se o produtor ele souber operar no mercado, então se ele tiver um assessor de investimentos ali hábil ali, competente ali para poder trabalhar junto com esses movimentos aqui, né, o agricultor ele pode se beneficiar tanto da alta quanto da baixa, né? Claro que vale entender os riscos dessas operações, né, o assessor explicar muito bem como cada operação funciona, saber esses movimentos de mercado, né, assim como o agricultor ele já vive o movimento ali na bolsa não é diferente. Tendo esse entendimento, tendo dúvida, temos link aqui abaixo para você falar com os nossos assessores de investimentos, tá? O café, infelizmente, nessa semana aí sofreu uma queda aí de 5,60%, né? Uma queda um pouco expressiva aqui para o movimento. E a gente tem aqui, né, como a gente falou, a soja, Hoje. soybeans, na semana a gente tem o movimento da soja, vamos pegar aqui a soja, na semana aqui do dia 11 para cá, tem uma alta aí bem, né, tranquilo assim, bem calminha assim, subindo 0,94%, quase 1%, né? Chegou a cair muito forte ali na semana passada, mas voltando a subir aqui, fazendo seu movimento. Então, pessoal, essas foram as notícias aí, né, desde o nosso último episódio do Giro do Agro até hoje, dia 15 de abril. Esse vídeo deve estar sendo lançado para vocês e provavelmente no próximo sábado, né? Pessoal que vai dar uma editada aqui muito boa aqui pra gente. Mas notícias durante a semana você pode estar acompanhando nas nossas redes sociais, onde nós falamos ali diariamente ali um pouquinho ali sobre o agro, sobre como é que tá os preços do mercado financeiro, sobre ações gerais e notícias e informações ali que a gente gosta de compartilhar com vocês, né, Diego?
Exatamente. Quem tiver interesse pode estar seguindo a gente vai deixar aí o link na descrição do vídeo, das nossas redes sociais, pode estar acompanhando, pode mandar as perguntas também, né, Andrew? Manda as perguntas, as dúvidas de vocês aqui nos comentários abaixo no YouTube. Pedimos para deixar aquele joinha, compartilhar com os amigos e levar esse conteúdo para o pessoal, porque é importante a gente levar informação. Muitas das vezes, como a gente sempre fala, a informação ela fica um pouco desconectada do meio rural para o meio da cidade, né? Para o meio urbano. Exatamente. Então, é importante a gente estar levando isso aí para que as pessoas entendam a importância do agro, para que as pessoas entendam por que tem preço sendo elevado dos alimentos, para que entenda toda essa construção e simplesmente não caia naquela, aumentou o preço da cenoura, aumentou o preço da soja, do algodão, né? Exatamente, sem saber Entenda por quê, toda né? essa Só reclama, né? contextualização, né? Exatamente, tem muitos fatores ali, não é só o pessoal assim, o pessoal do agro tá querendo ficar rico às custas do povo brasileiro aumentando os preços da comida. Pessoal, não é assim, ninguém aumenta o preço do nada porque quer comprar um carro novo, quer aumentar o tamanho da sua fazenda. Não, tem vários fatores que impactam até o próprio produtor para ele comprar os produtos para fazer o plantio. E obviamente ele vai ter que repassar esses produtos porque ele tem um custo elevado. E aí ele também tem que ter o lucro dele ali, porque ele tem famílias que dependem dele ali, né? Tem uns trabalhadores ali dentro daquela fazenda e ele mesmo, né, é um Ele trabalhador mesmo. ali. Então é um negócio ali. Normalmente o negócio do agro é muito voltado para famílias, né, gerações e gerações. Então É uma assim, empresa pessoal, rural, né? Eu gosto de sempre exatamente. abordar isso, levar isso para o produtor, que ele gerencia uma empresa rural, né? É uma Com empresa que, certeza. sim, ela precisa ter fluxo de caixa, ela precisa ter dinheiro, giro de caixa para ter investimentos recorrentes na propriedade, tem que pagar os salários, né, dos colaboradores, ajudar as famílias, né? Então, tem Perfeitamente. O essa maquinário não é questão. nada barato, pessoal, e é cotado em dólar, porque é um maquinário, velho, tem muito ali que vem ali de fora, então assim, tem um custo bem elevado. Mas não se esqueça aí, deixe seu comentário, compartilhe, se você não é inscrito em um dos nossos canais no Bolso Cheio ou do próprio do Diego, se inscreva em ambos os canais, acompanhe a gente nas redes sociais, os links vão estar aqui abaixo na descrição. O primeiro episódio do Giro Água também vai estar aqui abaixo. A gente se vê na próxima, até mais, valeu Diego, grande abraço. Valeu, pessoal. Um abraço.